Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRV Hybrid 2024, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada do SUV na sua versão híbrida, com seu interior e itens de série muito parecidos com a versão XRE com motorização a combustão 2.0 Flex. Ele conta com faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. No interior, ar-condicionado digital e também uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e painel digital de 7 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do modelo de entrada dessa versão, aqui partindo dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED com luz de condução diurna, aqui o filete com a parte com indicação de seta, esse outro filete vindo até o final, a parte com luz de condução diurna, acendimento automático, canhão de foco, projetor de longo alcance com farol alto e baixo comutativo, aqui todo o detalhe em azul no seu interior do farol para fazer referência que é um carro híbrido, também a inscrição Corolla Cross e todo o detalhe em black piano que realmente realça essa parte do farol, deixa bem bonito. Parte do para-choque com os vincos bem pronunciados, onde tem sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel que depois eu mostro para vocês como é o interior. Parte do para-choque, todo o detalhe aqui em preto fosco, junto com a grade inferior, com as aberturas de ar na horizontal e o aplique aqui na cor do veículo e também onde fica localizado aqui farol de neblina em LED. Mais acima, a sua grade superior com toda essa moldura com cinza metálico mais escuro e aqui mais claro com as aberturas de ar aqui em colmeia, também com detalhe cinza metálico e aqui o logo translúcido da Toyota com parte azul para fazer referência que é um carro híbrido que tem os radares com o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC mudança de faixa involuntária identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido que, no caso desse modelo, utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM no ciclo Atkinson. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT que a gente está acostumado, mas sim as planetárias interligadas juntos com o motor ali, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos, eles geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm e com força combinada entre os motores elétricos e combustão somam 122 cavalos. Mais acima, a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão, aí fazendo trocas ali alternadas entre o modelo de forma automática, gerando mais economia de combustível. E detalhe, ele não é do tipo plug-in que você precisa colocar na tomada para recarregar. Quando você freia o veículo ali no meio do trânsito ou numa descida de serra, ele já vai recarregar o sistema de baterias também junto com o motor a combustão, realmente trazendo muita economia. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso você queira acompanhar detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, você possa estar acompanhando lá depois. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal.
para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas, das bordas vindo até o centro, com os detalhes em cinza metálico, com um vinco bem aparente, perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda todo esse detalhe preto fosco, saia lateral, praticamente dá a volta por todo o carro. A inscrição Hybrid para fazer referência com um carro híbrido, todo o detalhe aqui com esse vinco terminando ali na parte do capô, um outro vinco também aqui na tampa traseira, na porta aliás, que termina lá na lanterna traseira, e aqui é um acessório genuíno que não acompanha o veículo, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Todo o acabamento aqui na coluna A em preto fosco, nessa parte também aqui com um detalhe cromado, aqui abaixo do retrovisor em preto fosco, que conta com repetidor de seta, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, também rebatimento eletrônico e quando você aciona na chave. Aqui na parte do teto esse rack com detalhe cinza, coluna B aqui em preto fosco, as maçanetas são na cor aqui do veículo, que é a cor predominante é branco perolizado, e aqui na terceira coluna o acabamento aqui com a inscrição Corolla Cross, com o detalhe da terceira coluna toda em preto fosco, os vincos que ficam bem aparentes na parte traseira, que eu quero abrir imagem para mostrar o modelo para vocês. Na parte traseira os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como funciona. Para-choque, todo esse detalhe em preto fosco, o detalhe aqui com esse aplique que é na cor do veículo e também aqui o refletor noturno para trazer mais visibilidade. As lanternas saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED com essa moldura aqui em black piano que realmente fica bem destacado. Na tampa traseira esse vinco bem aparente harmonizando lá com a grade frontal e a inscrição XRV Hybrid Corolla Cross, todas elas com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, limpador daqui do vidro, aerofólio integrado que é na cor do veículo com antena Shark Fin. Para fazer a abertura basta apertar o botão aqui ao centro desse porta-malas que tem capacidade de 440 litros. Por ser um SUV médio, tem um bom espaço comparado com os seus concorrentes. Iluminação aqui halógena, esse gancho aqui tanto do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg, você pode colocar algo para que não fique solto aqui no porta-malas. Esse nicho aqui do lado esquerdo e direito, puxando essa parte aqui você tem kit de ferramentas com aqui o step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Essa esteira que você pode estar puxando para cobrir as bagagens aqui se necessário, todo esse acabamento aqui na tampa em preto fosco com essa alça que você puxa aqui para fazer o fechamento do porta-malas. E detalhe, câmera de ré, depois eu mostro para vocês no interior, esses 4 pontos aqui com a lanterna de neblina em LED para trazer mais segurança. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, EBD e BAS. E também 7 airbags no total, são 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 64 centímetros de comprimento, 6 a menos do que o Corolla Sedan. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês. Essa questão de espaço, ó, praticamente de 2 a 1 dedo para vocês verem, um pouquinho menor do que o Corolla Cross, o entre-eixo. Aqui ó, a parte das alças, o teto é preto, iluminação halógena, portas revistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado na segunda fileira e também 2 tomadas USB do tipo C para trazer mais comodidade para quem vem aqui na segunda fileira para recarregar o celular, revestimento do banco em couro com essa parte mais lisa, linha aparente, todos os pontilhados aqui que ficam bem marcantes. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes aqui ainda na parte traseira. Cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também aqui descansa-braço com opção para 2 porta-copos, também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento do cinto de segurança. O banco aqui é bipartido, você puxa essa parte aqui ó, e você consegue estar rebatendo os bancos. Ele é 60 por 40 de divisão aqui, caso você queira levar algo maior que não coiba no porta-malas, tem como você utilizar. E olha que detalhe interessante aqui também, você tem essa opção de ajuste, ó. Apertou mais uma vez, você desce e ganha um ângulo maior aqui para poder trazer mais conforto para quem está utilizando o veículo aqui na sua segunda fileira. Isso é bem interessante.
Revestimento da porta aqui em couro bem macio ao toque, aqui com acabamento bem macio ao toque com a linha aparente, os puxadores prata, detalhe aqui com acionador do vidro elétrico, com uma função autodial, sobe com um toque só e também uma segunda opção de porta-copos aqui, junto com alto-falante aqui no Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross, do outro lado esse botão vermelho para você acionar. Para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry, trazendo mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem a soleira iluminada, é um acessório genuíno, não acompanha o modelo de série, mas pode ser adquirido numa concessionária Toyota. Aqui os ajustes são manuais, com essa alavanca para ajuste de altura somente para o lado do motorista, essa outra alavanca para ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A opção aqui para abertura do tanque de combustível, que são de 36 litros, a inscrição aqui Corolla Cross Hybrid com detalhe azul para fazer referência com um carro híbrido, e aqui o polêmico freio de estacionamento no pré, como é da mesma forma do Prius. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRV Hybrid 2024 em sua versão de entrada. Uma tela de 7 polegadas em TFT, aqui uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aí lembrando que ela tem os botões físicos aqui ao lado, é uma multimídia com sistema Harman, mas o sistema de som não tem assinatura Harman, só a multimídia. Aqui os botões na verdade não, ela é intuitiva, apertou na parte de mídia aqui, AM, FM, USB, as estações de rádio, favorito, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, informações de veículo, vou aproveitar que o motor a combustão está ligado para mostrar o fluxo de energia, o motor a combustão recarregando as baterias. Isso realmente é bem interessante no carro híbrido. Informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia, 271 km com combustível que eu tenho no tanque. Parte de consumo combinado, média de consumo, tudo você consegue acompanhar por aqui também. Telefone, clicou aqui nessa opção, você tem o detalhe aqui, ó, para fazer o aparelhamento do seu celular via Bluetooth sem fio, sem precisar colocar o cabo. Realmente fica bem interessante para você fazer a conectividade do Android Auto e Apple CarPlay. E aqui a parte de configurações, que você tem aqui os dispositivos, equalização de som, equalização de sistema, que você consegue fazer todas as configurações aqui no modelo. Aqui os 4 botões físicos ao lado, botão start-stop para fazer ignição no veículo, lembrando que ele tem um detalhe azul aqui, por ser a versão híbrida. Ar-condicionado digital, não é 2 zonas, apenas de uma zona, então você tem ar quente, ar frio, a opção aqui com a temperatura. Desse outro lado, o fluxo aqui desse ar-condicionado, você liga, saída do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação de fora, fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro. Você tem essas opções para estar utilizando. Aqui a opção com a tomada USB para recarregar celular, colocar um pendrive, e aqui abaixo a parte com um console central para você utilizar. E detalhe aqui, ó, com toda essa parte prata, preto, também preto brilhante e prata, todo o detalhe aqui do console central. Esse botão com a opção Drive Mode, que você pode estar selecionando entre os modos elétricos e também combustão. EV Mode, que é com modo 100% elétrico, se a bateria tivesse carregada ou na saída de trânsito, estacionamento, muito congestionado, você coloca no EV Mode e não tem consumo de combustível. Então ele vai recarregar ali, fazendo uma frenagem ou com motor a combustão, que é o que está acontecendo agora. Esse outro botão aqui você consegue ativar ou desativar a parte aqui com o controle de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, também freio ABS com EBD e BAS. Câmbio automático aqui, como eu falei para vocês, é do modo Hybrid Transaxle, não são com polias no modo CVT. Na opção Ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, porém você não tem aqui quando esterça o volante aqui no caso, então ele não vai aparecer essa parte aqui na opção. Aqui você tem a opção Drive e abaixo da opção Drive a opção B. Quando você coloca nessa opção B, numa descida de serra, ela vai regenerar o sistema de baterias ali de uma forma mais rápida. Então tem essa opção antes que vocês me perguntem também no canal. Falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então ele vai aparecer aqui um alerta de proximidade com os sensores, os 2 pontos da frente e os 4 pontos atrás. Também
favorece para você utilizar no dia a dia. 2 porta-copos, aqui descansa-braço, que tem essa parte para você trazer mais para frente para aumentar o ângulo, abrindo aqui uma tomada 12 volts, todo esse espaço para você estar utilizando também da maneira que você achar melhor. Revestimento dos bancos em couro aqui na parte da frente, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, os pontilhados aqui ao centro e também mais acima, a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança. Quebra-sol aqui com a opção do espelho, puxou aqui, ele já acende a iluminação halógena, tanto do teto do lado do motorista e do passageiro. O retrovisor do tipo fotocrômico vai reduzir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. Falei para vocês os sensores, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês quando aparece aqui o alerta de proximidade, bem interessante, né? Traz mais segurança. Os botões aqui referente ao alarme volumétrico, vamos supor que você queira deixar algo aqui que vai se mover no interior do veículo, não vai disparar o alarme caso você desative. E aqui a parte com iluminação halógena no teto. Todo acabamento aqui bem macio ao toque, com a costura aparente, esse detalhe em black piano também, com a parte prata ali no difusor do ar-condicionado. Aqui o acabamento já é com plástico rígido, com esse detalhe preto fosco com alto-falante ali. E mais abaixo, porta-luvas aqui que ele desce bem devagar, em todo espaço para você estar utilizando. Todo o acabamento aqui, como eu falei para vocês, né? Tudo em preto fosco com plástico rígido. Os comandos aqui dos vidros elétricos são todos iluminados, 4 vidros elétricos com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico, ó, apertou o botão aqui do retrovisor, ele já rebate, ou deixando no modo automático, quando você aciona na chave ele rebate automaticamente também quando você aciona o alarme. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui na parte do painel, você ativou esse botão, faz parte do sistema Toyota Safety Sense do farol alto e baixo comutativo. Ele vai acender os faróis automaticamente, trazendo mais segurança e conforto na estrada também. Detalhe aqui, ó, com ajuste do facho do farol, você consegue colocar para cima, para baixo, de acordo com o peso que você tem no veículo. E mais abaixo aqui, a abertura do cofre do motor. A sua direção é eletroassistida, mas antes disso, deixa eu falar para vocês umas coisas. Vocês estão notando o silêncio no interior do carro? Que agora ele está com a bateria 100% carregada. Então aqui está no modo elétrico. Se eu engatar o drive aqui, eu posso sair daqui sem praticamente escutar ruído. Isso traz realmente um bom conforto aqui no interior do veículo, sem sombra de dúvidas. Direção eletroassistida com regulagem de altura, profundidade, o volante que é do tipo multifuncional. Aqui o revestimento em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui os comandos para mudar a estação de rádio ou a música que você está ouvindo. Aqui mais acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Aqui no caso é o ACC, controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que você setando a velocidade ali a 100 km por hora, um exemplo, aí no caso ele vai diminuir a velocidade de um carro à frente, vai te dar um alerta sonoro e visual para te informar que você está sofrendo um risco ali, e também ele vai reduzir a velocidade automaticamente, trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui mais abaixo, se você mantém ele ativado, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para realmente te informar nessa situação. E ele tem também alerta de centralização de faixa, ou seja, ele vai fazer as correções ali para que você permaneça na faixa de rodagem, trazendo mais segurança. E se você ficar sem as mãos ao volante muito tempo, ele vai pedir para que você coloque a mão sobre o volante, pois ele percebe que está ali todo o tempo corrigindo a trajetória. Aqui esse botão mais acima faz parte do sistema pré-colisão, que você mantendo ativo, ele vai identificar veículos, pedestres e também ciclistas. E numa situação de risco iminente, ele vai dar um alerta sonoro e visual para que você saia daquela situação de risco. E se você não tomar uma medida protetiva ou evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Outro detalhe também faz parte do sistema que ele tem de oscilação ao volante. Então quando você ficar com muito sono na estrada, cansado, e o volante ali muito oscilando ali, ele vai te dar um alerta sonoro com uma xícara de café, falando para você estacionar um pouco, parar o carro, pois ele percebeu que você está cansado. Sistema de segurança muito interessante. Na parte do painel aqui, 7 polegadas, essa parte aqui em TFT, uma tela digital. Aqui a parte com medidor da parte de energia aqui da bateria, sistema carregado. Aqui um medidor do tanque de combustível 36 litros, medidor aqui da temperatura do motor. Aqui você tem a opção com relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea,
quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, enfim, você consegue fazer o acompanhamento. Seta para baixo, você tem aqui modo de economia para você fazer todo o acompanhamento aqui referente a consumo. Seta para a direita, você tem sistemas de segurança que você pode optar ali entre se ativa ou desativa. Aqui para o lado direito, uma pasta com música que você está ouvindo ali no aplicativo ou na rádio, enfim. Para o lado direito, mais uma vez, toda a parte ali referente a tempo de viagem, percurso, enfim, você consegue acompanhar. Mais uma vez, aqui toda a parte de configuração do veículo que você consegue ajustar. E para o lado direito, mais uma vez, toda a pasta informativa. Tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XR-V Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí o seu comentário, o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Márcio Aparecido, da cidade de Presidente Prudente, lá em São Paulo. O segundo salve vai para Francisco Gerri, da cidade de São Paulo, em sua capital. O terceiro salve de hoje vai para Alexandre Costa, da cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!